disciplina Geometria 2, é o professor Paulo Marques, né, e o professor Gilvan. A aula de hoje vai falar sobre equação vetorial de uma reta, né? Aí o que é a equação vetorial de uma reta? A reta, só presta atenção que ela está no espaço, tá? Então ela está no R3. Então, seja R uma reta no espaço e A e B dois pontos dela, para que um terceiro ponto P pertença a ela, tem que acontecer o seguinte: a equação vetorial. Qual é a equação vetorial? É essa aqui, ó. Então, P pertence à reta R, se e somente se o vetor AP é igual a T vezes o vetor AB. E esse T é um número real, ok? Esse T é chamado de parâmetro, ok? Então, o que é que está dizendo aqui essa equação? Está dizendo que o A, o P e o B são pontos colineares, ou seja, estão sobre uma mesma reta, né? Só que aqui está escrito de forma vetorial, ok? Em forma de vetor. É isso que é importante a gente gravar, essa formulinha aqui, tá bom? É daqui que vai surgir as outras coisas. Beleza. O próximo slide. Aí a gente vai atrás das equações paramétricas da reta no espaço. Então, fazendo o V sendo o vetor AB, o que é o V? O V ele vai ser chamado de vetor diretor da reta. E o P é um ponto qualquer da reta, um ponto x, y e z. Então, quando eu substituir o vetor AB aqui na equação vetorial, substituo o vetor AP, AP, né? AB aqui. AB vai valer U, certo? E lembrando que o x e o yz é do ponto P. Lembrando que foi dado o ponto A e o ponto B, ó. O ponto A e o ponto B foram dados. Quando a gente fazer a conta, que eu não vou me atentar a fazer a conta, se vou pegar o resultado final, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar que o x é igual a quem? É igual a xa mais t vezes a primeira coordenada do vetor diretor, que eu chamei de V1. O y é igual a quem? Ao ya mais t vezes a segunda coordenada do vetor V, do vetor diretor. E z é igual a za mais t vezes a terceira coordenada do vetor diretor. Deu para entender? Essas equações aqui, essas três, são chamadas de equações paramétricas. Essas três, elas surgem dessa equação aqui, ó. Dessa equação que está aqui, ok? Quando a gente faz a conta, separa tudinho, iguala os vetores, né? Aí surge cada uma componente, que é essa aqui, bom? Aí, essas são as equações paramétricas, que esse é o exercício número 8, é o primeiro exercício, então não tem graça. O primeiro exercício é só você seguir o exemplo 19. Então vamos lá. Então determine um vetor, determinar um vetor gerador e as equações da reta R que passa pelo ponto A e B. Então ele te dá só dois pontos, só lembrando que esses dois pontos são no espaço, então tem três coordenadas. Determine o vetor R. Determinando o vetor R, o vetor diretor R. Quem vai ser o vetor diretor? Eu chamei de V, é o vetor AB. Só lembrando como é que eu acho o vetor AB. É as componentes de B menos as componentes de A, tá? É o contrário se for BA, tá bom? Então vamos lá. O vetor AB vai ser quem? O x do B é menos 1 menos o x do A, que é 1. Então fica 1 menos 1. Lembrando que esse menos aí no final é da fórmula. Ok? Então tá bem aqui, ó, 1 menos 1, ok? A segunda coordenada do B é 4 menos a segunda coordenada do A, que é 2. Então fica 4 menos 2. E por último, a terceira coordenada de B é 2. Aí menos, menos, já fiz o jogo de sinal, né? Então vai dar aqui menos, menos 2, que já vai dar mais 2, né? Que é a terceira componente de A. Fazendo as continhas, menos 1 vezes menos 1
resulta em menos 2. 4 menos 2 resulta em 2. E 2 mais 2 resulta em 4. Então esse último aqui, esses três componentes são os componentes do vetor diretor, ok? Aí agora é só jogar nas equações paramétricas que está aqui, ó. Só lembrando que eu levei em consideração aqui o ponto A, né? Por isso que está XA, YA. Mas se eu quisesse o ponto B, também era equivalente, tá bom? Então fica a critério aqui da pessoa que for fazer a questão, tá? Mas geralmente os livros usam de início o ponto A, tá? Então aqui só substituir. Então fica quem? X igual, a primeira componente, x igual a quem? 1, esse 1 veio da onde? Esse 1 é do A. Aqui, ó, tá? Menos, qual é a primeira componente do vetor diretor V? Menos 2. Então você faz menos 2 vezes T. Deu para entender? A próxima componente, a y. Y igual a primeira componente de A, que é quem? 2. Aí você vai fazer, a segunda componente de A, que é 2. Mais a segunda componente do vetor diretor, que também é 2. 2 vezes T. E por último, Z igual a terceira componente de A é menos 2. Mais a terceira componente do vetor diretor é 4. Deu para entender? Então é tipo assim, ó. Se eu te der as equações paramétricas, você consegue determinar o vetor diretor. É só olhar quem acompanha o T. Então, por exemplo, aqui olhando, quem acompanha o T? Para o x é quanto? Menos 2. Para o y é quanto? 2. E para o z é quanto? 4. Então o vetor diretor vai ser quem? Menos 2, 2 e 4. Ok? E se você olhar as equações paramétricas também aqui, dá para determinar um ponto inicial. Como? Ou você olha quem começa, ou você joga um t valendo zero. Se você jogar t valendo zero em todas as três aqui, sobra quem? Sobra 1, 2 e menos 2, que é o ponto A, ok? Deu para entender? Muito fácil. Essa questão aqui é a questão 8 do exercício, tá bom? Ok. Agora o exemplo 20. Determinar a reta que passa pelos pontos e é paralela à reta S que passa pelo ponto e tem um vetor diretor, esse aí. Aqui é o seguinte, o que é que a gente vai prestar atenção? Como R é paralelo a S, então o vetor de R é o mesmo vetor de S, o mesmo vetor diretor, ok? Sendo que R passa pelo ponto A, as equações paramétricas de R são quem? Então as equações de R são quem? Jogando nas equações paramétricas. Então é o que? X igual x do A, que é 1, mais 0, que é a primeira componente do vetor diretor V, vezes T, né? Y, que é a segunda componente, igual a quem? A segunda componente de A, que é menos 1, mais 1, que é a segunda componente do vetor diretor, vezes T. E Z igual a terceira componente de A, que é 0, mais a terceira componente do vetor diretor, que é 1. Aí fazendo as continhas, né? Fazendo as continhas, 0 vezes t dá 0, então sobra que o x é igual a 1, né? O y vai ser menos 1 mais t, que é 1 vezes t dá t. E o z vai ser 0 mais 1 vezes t, então vai dar só o próprio t. Então a resposta final é essa que está aqui nesse slide, ok? Esse é o exemplo 20. O exemplo 21. Determinar se a reta R1 paralela ao vetor V e que passa pelo ponto A intersecta a reta R2 que passa pelo ponto B e C. Aqui ele vai fazer um mix, né? Ele vai fazer um mix. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Como ele disse que é paralela, vou ter que achar o vetor diretor da reta R2. Como é que eu acho isso? Fazendo o vetor BC, né? Vetor BC. Foi isso que eu fiz aqui, ó, né? Tá?
o exemplo 21. O vetor BC. Faltou fazer a conta aqui, tá? Se vocês quiserem, eu posso... Aqui não tem as contas feitas, eu só deixei o slide já induzido. Mas no livro, o que você tem que fazer? Achar o vetor diretor de R2, que é o vetor BC, né? E joga nas equações paramétricas usando o que está lá no livro, né? Então, cadê? Essa daqui eu não fiz, tá? Eu deixei para vocês aqui, ó. Não tem o que fazer mais. Retas é aquilo mesmo, tá? Agora, por exemplo, você quer as equações paramétricas de um plano. Aqui você vai ter que fazer duas coisas. Dado três pontos não colineares, porque se eles forem colineares eles estão sobre uma mesma reta, vai ficar valendo o que está lá nos slides anteriores. Então, dado os três pontos não colineares A, B e C do espaço, existe um único plano que os contém. Então, a gente está cansado de saber que por dois pontos passa uma reta, seja ela no R2 ou no R1000. No caso, a gente está até o R3, certo? E se tiver três pontos não colineares, com certeza existe um único plano, que ele chamou aqui de π, né? Que contém esses três pontos. O que é que significa isso aqui? Bem aqui vai aparecer uma combinação linear, ó. Então P pertence ao plano π, se somente se o vetor AP é igual a uma combinação linear, ó, dos vetores diretores AB e CD, né? R e S, aqui coloquei T, né? R e S, eles são números reais, tá? As equações paramétricas do plano são... Então, dessa equação também aqui, ó, vai surgir as equações paramétricas do plano. É parecido com o da reta, só tem um acréscimo, né? Porque aqui tem dois vetores diretores, tá? Então, tem o vetor AB e o vetor CD, ok? Que o vetor AB ele chamou de V e o vetor CD ele chamou de U, né? Então, bem aqui fazendo as continhas, x é igual a quem? xa, ponto inicial, poderia ser o xb, xc, d, o c, a, b e c, desculpa, os três pontos que eu tenho, mais r vezes a primeira componente de v, mais s vezes a primeira componente de u. Y igual a ya, r vezes a segunda componente de v, mais s vezes a segunda componente de u. E z é igual a ZA mais R vezes a terceira componente de V mais S vezes a terceira componente de U. Aqui eu só coloquei T, mas eu vou trocar depois os slides, tá? Então aqui é R e S, tá? Então onde tem esse T, aqui é R, tá? T aqui é nada de anormal, pelo menos eu acho, né? Então vamos lá para o exemplo 22. O exemplo 22 diz assim: verifique que os pontos A, B e C não são colineares e, portanto, há um único plano. π, determinar as equações paramétricas para o plano π. O livro ele não faz com determinante. Se você quiser fazer com determinante, vai dar certo, certo? Então, olha lá. Vamos ver como é que ele faz. O livro ele faz assim, ó. Ele pega o vetor AB, né? Que depois ele vai chamar de vetor diretor, que está bem aqui, ó, tá? Então ele pega o vetor AB, lembrando que AB é quem? As componentes de B menos as componentes de A. Então se eu for fazer as componentes de B menos a componente de A, vai dar quem? 1 menos 1, que dá 0 aqui na primeira componente. 0 menos 1, que dá menos 1 na segunda componente. E 1 menos 0, que dá 1 na terceira componente. E depois acho o vetor AC. Quem é o vetor AC?
0 menos 1, que dá menos 1 na primeira componente. 1 menos 1, que dá 0 na segunda componente. E 1 menos 0, que dá 1 na terceira componente. Sabemos que A, B e C são colineares se somente se existe um escalar t real, tal que o AB seja múltiplo de AC. Igualando as equações, igualando as coordenadas, vemos que t deveria ser simultaneamente igual a 0 e 1. Eu não fiz as contas aqui, mas eu posso fazer depois para você lá no quadro. Vocês acham necessário? Ou o que é que torna? O que é impossível, porque esse t ele tem que ser igual. Ele tem que ser igual quando você fizer a igualdade aqui dos vetores. E aqui o t não pode ser trocado. Uma hora 0, uma hora 1, não pode. Então, ou tem que dar tudo 0 ou tem que dar tudo 1, ok? Qual é a conclusão? Que os pontos não são colineares. O que é que significa isso? Que existe um plano π que passa entre eles, tá bom? Ok. Feito isso, achamos vetores diretores, que é o AB e o AC, são os geradores do plano, né? E as equações paramétricas a gente joga naquelas equações lá em cima. Então, lembrando que essas primeiras componentes aqui, ó, o 1 e o 0, são as componentes do ponto A, certo? R é um valor fixo, ou um valor. E quem é 0, 1 e 1? São as componentes. Eu acho que aqui eu troquei, né? Bem aqui é menos 1, né? Bem aqui é menos 1, tá? Aqui eu tô passando mal. São as componentes do AB, tá? São as componentes do AB. E essa aqui, S, aí aqui menos 1, 0 e 1 são componentes do AC, tá? Só troquei bem aqui, assim, esse número. Organizando, mas incrível, que eu voltei e ajeitei. Então, organizando, fazendo as continhas, 0 vezes alguma coisa dá 0, sobra quem? Que o x é igual a 1 menos s, o y é igual a 1 menos r, e o z é r mais s. Lembrando que aqui no lugar do t, eu fiz esse slide ontem de noite, deu um trabalho, e na hora de fazer os Ctrl+C, Ctrl+V acabou indo uns erros de digitação, tá? Mas lembrando que eu vou corrigir antes de passá-lo para vocês no grupo. Então é isso, ó. As equações paramétricas são essas, não tenho que inventar, bom? O exemplo B é a mesma coisa, né? Só que ele pede o seguinte, ó, determinar se os pontos P e Q pertencem ao plano ou não. Pertence ao plano ou não. Lembrando que o plano é esse aqui, tá? Então já temos que as equações paramétricas do plano é esse que está aqui, ó, no final do slide, tá? Então, se o ponto pertence ou não, tem que satisfazer essas três equações paramétricas. Como? Aí você vai fazer aqui, ó. Pegando aquelas equações paramétricas e igualando para o P, vale quem? Que 1 menos S, que é a primeira componente, tem que dar igual a 1, 1 do P. 1 menos R tem que dar igual a segunda componente do P. E R mais S tem que dar igual a terceira componente do P. Aqui você cai num sistema, né? Então esse sistema ele dá o seguinte: na primeira equação, quando isolar o S, né? A gente vê que o S vai valer 0. Na segunda equação temos que o R também vale 0, né? São valores incompatíveis. Por quê? Porque eles não satisfazem a terceira equação. Eles têm que satisfazer simultaneamente as três equações, tá? Então não resolve o problema. Qual é a conclusão disso? A conclusão é que o P não pertence ao plano π. Deu para entender? Então é isso que tem que ficar em mente, tá? Agora o seguinte, fazendo o mesmo raciocínio para o ponto Q. Então o que é que vai ter que acontecer? Procedendo da mesma forma para o ponto Q, então temos o que?
Das equações paramétricas que a gente encontrou aqui nos slides anteriores, cadê ela? Tá aqui, ó. Esse que tá aqui no final, né? 1 menos S tem que dar igual a quanto lá? 0, que é o ponto Q, né? 1 menos R tem que dar 0 e R mais S tem que dar 1. Ora, da primeira equação temos que o S vale 1 e da segunda temos que o R também vale 1. E são valores compatíveis agora, porque fiz alguma coisa errada, não foi? Aqui é 2, ó, na hora de fazer o Ctrl C, Ctrl V. Então bem aqui no final tinha que ser 2, tá? Mas eles são compatíveis, bem aqui nesse slide, bem aqui no final tem que ser 2, ó. Que é o Y do Q, tá? Então aqui a gente sabe que 1 mais 1 vai dar 2, realmente, então a equação é compatível. Qual é a conclusão? Que o Q pertence ao plano π, ok? O P pertence ao plano π. Vamos deixar como exercício o exemplo 23, tá? O exemplo 23 a gente vai deixar aí para vocês olharem o livro lá. Produto interno. Produto interno é o seguinte: dois vetores não nulos do espaço possuem um ângulo entre eles, né? De modo que, então vamos supor, você tem um vetor que eu chutei aqui da esquerda para a direita com uma origem, né? E a mesma coisa para o V, tem uma origem única tanto para o U quanto para V, né? E entre eles surge um ângulo θ, né? Aí, como é que eu vou fazer? A medida do cosseno do ângulo formado por dois vetores U e V independe do sentido de medição. O que é que ele está falando aqui? É o seguinte: se eu vier por aqui, eu vim pelo sentido anti-horário, certo? Do U para o V. Se eu vier ao contrário, também dá. Por quê? Pela propriedade do cosseno, tá? Porque o cosseno de UV é igual ao cosseno de VU, tá? Então isso independe do referencial que você tomar. O que que acontece? Se você der a volta completa, é 360 graus, né? Então aqui no desenho, claramente esse θ é menor que 90 graus. Então vamos supor que ele deu aqui, sei lá, 60 graus. Então para completar a circunferência tem que ser 300. Mas o que significa? Que cosseno de 60 é o clone, é a mesma coisa do cosseno de 300, tá? É isso que está escrito bem aqui nessa equação, ó. Tá bom? A gente vai já ver as contas lá nos próximos slides, tá bom? Norma de um vetor no espaço. A norma ou comprimento de vetor V no espaço é igual ao comprimento de qualquer segmento representante de V e se designa por duas barras V, duas barras. É a mesma coisa que o módulo, tá? É só uma questão de nomenclatura aqui, tá? O que ele está falando? Que a gente vai usar o teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras. Então, como é que eu acho o teorema de Pitágoras? Então, norma de V é igual a distância de AB. Isso é a raiz quadrada das diferenças das componentes elevado ao quadrado. Se você trocar aqui dentro xa menos xb, é indiferente, tá? É indiferente. Vai dar a mesma conta, tá? Por quê? Porque está elevado ao quadrado. Aqui eu tomei um V particular xy. Então, se eu tomar um ponto O como a origem, ou seja, 0, 0, 0, então quando eu fizer OP, vai ser quem? OP vai ser quem? O vetor OP vai ser o vetor V, tá? Isso aqui, o vetor V. E como é que eu acho? Isso é o que? A raiz quadrada das componentes elevado ao quadrado somadas, tá? É isso que está escrito aqui particularmente. É tipo assim, ó, se aqui no ponto A for 0, então vai ficar quem? Eu chamo xb de x menos 0 dá x elevado ao quadrado. Y menos 0 dá y elevado ao quadrado. Z menos 0 dá z elevado ao quadrado. É isso que está escrito aqui nessa segunda equação. Ok? O exemplo 26. Determinemos a norma do vetor U, V e W, onde o U, cada componente é 1, o V ele te dá 2 pontos, né? E pede para calcular
a norma do vetor AB. E o vetor W é 2 vezes U menos 3 vezes V. Vamos fazer as continhas. Para o U, determinemos a norma do vetor U. Só jogar na equação que ele me falou aqui, ó. Nessa última aqui que está destacada. Tá ok? Então, vamos lá. A norma de U é a raiz quadrada de cada uma componente elevado ao quadrado. Aqui é 2, tá? Na hora de digitar também errei, ó. Então vai ficar 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso vai dar 1 mais 1 mais 1. Isso dá a raiz quadrada de 3. Não tem nenhum problema de deixar a raiz quadrada, tá? Geralmente essas coisas, elas não dão exatas, tá? Muito difícil dar exata, principalmente no R3, tá? No R2 a gente ainda consegue um teorema de Pitágoras mais fácil. Beleza. Agora vamos determinar o vetor V. Vamos fazer agora para a segunda parte. O vetor V dado por AB. Só lembrando, vou voltar aqui, ó. AB vai ser quem? As componentes de B menos as componentes de A. Então, se fosse pensar aqui, ficaria quem? 0 menos 2, que dá menos 2. 1 menos 1, que dá 0. E 2 menos 0, que dá 2. É isso que aconteceu bem aqui, ó. Então, o vetor AB vai ser quem? Menos 2, 0 e 2. Aí, usa o mesmo procedimento anterior, né? Ok? De novo aqui, eu esqueci de colocar o 2. Professor, não era menos 2? A primeira componente do AB não era menos 2? É, mas é indiferente, que eu acabei de falar. Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Ok? Então é melhor usar lá um 2 para evitar de problema para você. Ok, 2 ao quadrado dá 4, 0 ao quadrado dá 0, 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 4 dá 8. Não tem nenhum problema de novo de deixar na raiz, tá bom? Aqui tem um erro de digitação. Determinemos o vetor W. O W é 2 vezes o U ele foi dado logo no começo. Aqui é menos 3, tá? Menos 3 vezes o AB, que é o V, né? Tá aqui o AB. Fazendo essa conta, gente, esse 2 ele multiplica todo mundo que está na componente. Então aqui vai surgir o vetor 2, 2 e 2, certo? E o menos 3 também multiplica todo mundo na componente. Então vai surgir 6, 0 e menos 6. Aí soma componente com componente. Vocês querem que eu faça lá no quadro? O que vocês acham melhor? Então, soma componente com componente. Então, fazendo as continhas, Vamos que eu lá, não voltei. fiz aqui, mas já foram feitas Então, por mim. Eu não fiz aqui no slide, no caso, né? eu estava apresentando Alguém aqui quer falar? os slides, né? Beleza. Então, ó, essa Então, vamos aqui no informação ela é quadro. A gente vai aqui no importante. quadro, Essa é eu uma vou observação fazer um realmente print que é da tela para plausível ficar melhor de visualizar. de guardar. Dois vetores são perpendiculares quando o ângulo entre eles é 90 graus. E escrevemos isso aqui. A gente vai ver isso de modo como é que vai ser quando a gente for calcular o produto interno, tá? Então, olha lá, propriedades de produto interno. O produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U. Ou seja, vale a comutatividade, tá? Essa propriedade a gente vai usar muito mais lá na frente. Se você tiver um lambda que multiplica o produto interno de U com V, é a mesma coisa se tiver o produto interno do lambda U com V ou o produto interno de U com lambda V, dá no mesmo, tá? Esse lambda é um número real, tá bom? E a distribuição, né? Que o produto interno de U com U mais V, eu posso separar em dois: o produto interno de U com V e o produto interno de U com W, bom? Aqui é a lei da distribuição, ok? Aí aqui a gente vai ver na prática como funciona o produto interno no R3, nas questões de coordenadas. Então vamos lá. Seja U, que tem as coordenadas x1, y1 e z1, e v, x2, y2 e z2 no espaço, então o produto interno de U com V vai ser quem? O que você vai gravar aqui?
Você vai fazer a primeira componente de U multiplica a primeira componente de V. Soma segunda componente de U com a segunda componente de V. Soma terceira componente de U que multiplica com a terceira de V. É só isso. Então essa fórmula aqui é a fórmula do produto interno para o R3. Ok? Multiplica-se componente com componente e soma cada resultado desse. Aí aqui o exemplo 27 ele fala, né? Determinemos o produto interno de U com V, U com W e V com W, sendo os vetores e também os ângulos, né? Ele insiste em colocar ângulo assim, ó. Vou colocar aí a θ, alfa e beta, né? Ok? Onde os vetores U é quem? O vetor U é tudo 1, né? O vetor V é -2, 0 e 2 e o vetor W, que são aqueles lá do exemplo anterior lá, né? Então vamos lá, fazendo o produto interno de U com V. Primeira componente de U, que é 1, multiplica com a primeira componente de V, que é -2, mais, que é da fórmula, segunda componente de U vezes a segunda componente de V, mais, que é da fórmula, terceira componente de U vezes a terceira componente de V. Aí agora aqui é continha, né? 1 vezes -2 dá -2, 0 vezes qualquer coisa dá 0, mas eu coloquei só para questão didática, e 1 vezes 2 dá 2. Qual é a conclusão? Que -2 mais 0 mais 2 vai dar 0. E aqui que está a coisa importante, ó. É aqui que está a coisa importante. Qual é a coisa importante? Que bem aqui nesse slide eu falei alguma coisa sobre perpendicularismo, ó. Então, dois vetores UV são perpendiculares quando formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, o produto escalar entre eles é zero. Então, toda vez que o produto escalar entre eles é zero, significa o quê? Que eles são perpendiculares, tá ok? Eles são perpendiculares. Foi isso que aconteceu aqui no produto escalar. Então os vetores são perpendiculares, isto é, o ângulo entre eles é 90 graus, tá bom? Agora fazendo o U e W. O IW vai ser quem? 1 vezes 8 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes -4. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes -4, -4. Fazendo essa digníssima conta dá 6, ok? Agora aqui também está errado bem aqui, né? Agora aqui tem um problema, porque a norma de U a gente já calculou. A norma de U ela é 3, tá? Aqui tá bugado aqui, mas eu vou ajeitar. A norma de U é 3, ó. Desculpa, raiz quadrada de 3, né? E a norma de W é raiz quadrada de 84. A gente já calculou lá no slide anterior. Logo, o que acontece? Substituindo, de onde que veio essa fórmula aqui, ó? Ela não veio de graça, ela veio daqui, ó. Ela veio daqui, ó. Quem eu quero achar aqui é o cosseno. Se eu quero achar o cosseno, então o que está acontecendo com as normas? Elas estão sendo multiplicadas, então ela tem que passar para o outro lado dividindo. Deu para entender? Então essa fórmula, aquela que está lá no slide anterior, desculpa, seguinte, não é outra fórmula, é só essa. Eu coloquei isolado quem aqui? O cosseno de θ, tá? O cosseno do ângulo entre U e V, tá bem aqui, ó. Ok? Então, o cosseno de U do ângulo entre U e W é quem? É o produto interno de U com W dividido pela norma de U vezes a norma de V. Fazendo as contas que a gente já fez, o produto interno é raiz de 6. Outra coisa que a gente pode fazer também aqui, né? É essa conta aqui. Vamos fazer essa conta lá no slide, lá no... Deixa eu fazer para cá. Deixa eu sair aqui. Fazer a apresentação. Tá
aqui, ó. A gente vai fazer essa continha bem aqui, ó. Então, como é que fica? Cosseno de U. Vou tirar as setinhas para ficar mais fácil, tá? O produto interno é 6, né? A norma é a raiz de 3, a norma de U, vezes a norma de 84, ok? Se eu prestar atenção, isso aqui eu tenho uma raiz quadrada aqui, então vai ficar 6 raiz quadrada, eu multiplico 3 vezes 84, ok? Só que eu não vou fazer essa multiplicação. Por que, Gilvão? Porque eu vou pegar bem aqui, ó. O 84 eu vou decompor por 2. Vai dar quem? Metade de 8 é 4, metade de 4 é 2. Por 2. Metade de 4 é 2, metade de 2 é 1. Por 3, né? Aqui dá por 3, ó. Então vai dar 7. Ah, então isso aqui vai dar 7. Mas já tem esse 3 daqui também, né? Então como é que fica isso aqui? Fica 2. Fica 3, que multiplica 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 7. Deu para entender o que eu fiz? Arrumando a casa. Cosseno do ângulo entre U e V, W, desculpa, é igual a quem? 6. Aqui só vou organizar aqui mais um pouquinho. 3 aparece duas vezes também, então eu vou colocar ele ao quadrado, ó. E o 7 está preso, né? 7 está preso. Arrumando a casa, cosseno de U e W é igual a quem? Aqui fazendo continha. O 3 tem a chave, ele sai. O 2 tem a chave, ele sai. E o raiz de 7, coitado, ficou preso. Então aqui fica cosseno de U e W é igual a quem? 6, 2 vezes 3 dá 6 também, né? Só lembrando aqui bem que tem 1. E o raiz de 7. Porque aqui eu vou fazer o que? Simplificar, né? Cortar aqui quem está igual. Em outras palavras, sobrou quem? Sobrou o, um pouquinho para baixo, o cosseno de U. O cosseno de U com W é igual a 1 dividido pela raiz de 7. Foi isso que eu fiz lá no slide, né? Então vou voltar aqui no slide. Eu vou achar o... Aí você, com uma calculadora, essas contas não dão fáceis, tá, galera? Essas contas não são tão triviais assim para ficar bonitão, ó. Então, usando uma máquina de calcular, ó, ficamos com quem? Cosseno entre U e V, entre U e W, desculpa, é 1 sobre raiz de 7, que a gente fez a conta ainda agora. Então o que acontece? Usando uma máquina de calcular, vemos o que? Que o ângulo entre U e V é o arco cosseno, tá? Então aqui é o arco cosseno de quem? 1 raiz quadrada de 7. Fazendo essa conta, a máquina aproxima para 67,8. Ok? Beleza. Agora vamos fazer agora o outro, né? O exemplo 27, continuando ainda, né? Só que agora ele quer o V e o W, né? Então, o produto interno de V com W, componentes de V, menos 2 vezes 8, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes menos 4. Arrumando a casa, dá menos 16, 0 e menos 8. Isso vai dar menos 24. A gente vai já descobrir qual é o significado disso, tá? Então, como o módulo, a norma, desculpa, de V é raiz de 8 e a norma de W é raiz de 84, alguém quer falar? Não, né? Aí a gente vai fazer
Professor, nesse caso, a gente deve calcular o valor aproximado ou podemos deixar essa Arco, fração? pode deixar arco. Ok, Pode deixar arco sem problema, tá? Pode deixar só nessa seguinte forma aqui, ó. Pode deixar assim, tá bom? Ok? ok, Beleza, fazendo as contas, de novo a mesma fórmula, né? Desculpa, o cosseno de V com W é o produto interno de V com W, que dá menos 24, e a norma de cada um, raiz de 8 e raiz de 84. Mesma história, né? Aqui é o seguinte, o que vai dizer se o ângulo é... Observa que o ângulo aqui deu 157, é um ângulo obtuso. O que vai dizer isso, se o ângulo é agudo ou obtuso, é o produto interno. Porque olha bem aqui, o que aconteceu com o produto interno de U com V? O produto interno de U com V deu quanto? Deu 0. Então, de cara, a gente já sabe que esse ângulo é 90 graus. Agora, o que aconteceu com o produto interno de U com W? Deu um número positivo. O que significa? Que o ângulo é um ângulo agudo, ó, tá? E quando o produto interno de U de V com W deu negativo, significa que o ângulo é um ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180. Esse é o grande significado para a questão de ângulo. Então, se ele te pedir se o ângulo é agudo ou obtuso, você basta fazer o produto interno e descobrir. Só tem 3 valores para o produto interno. Lembrando que o produto interno ele é um número, tá? Ele é um número. Então essa conta bem aqui, ó, essa conta bem aqui, isso dá um número, tá? Então o produto interno é um número. Bom, que ele, como é um número real, ele pode ser positivo, negativo ou zero, tá? As 3 situações do número real, ok? E um exemplo super, hiper, mega pau importante é essa aplicação aqui. A gente vai ficar hoje, na aula de hoje, só com a primeira, tá? A aula da outra semana vai ser a segunda, tá? Então aqui, aplicação. A projeção ortogonal do ponto A sobre uma reta. Existe essa aplicação e existe a projeção ortogonal do ponto A sobre um plano. Existe essa outra projeção também. A gente aqui vai ficar com a primeira, até hoje é a primeira, tá? Então você tem uma reta e tem um ponto. Aí você quer projetar esse ponto perpendicular à reta. Então o que é que isso vai fazer? O livro faz todos os cálculos lá, tá? Não sei se vocês vão conseguir entender, mas a moral da história é você gravar essa fórmula. A projeção ortogonal de A sobre uma reta é dada por... Ele chama de projeção de A, aqui ó, projeção de A sobre a reta L, né? É quem? É um ponto P dado, né? Ele deu esse ponto P, mais quem? O produto interno do vetor diretor com PA é dividido pela norma ao quadrado e vezes o próprio vetor U, ó, tá? Professor, muito complexo. Vamos fazer um exemplo. O exemplo é isso, tá aqui. Determinemos a projeção ortogonal do ponto A, que tem todas as componentes 1, sobre a reta L, que passa pelo ponto P e que tem a direção do vetor U. Pronto, ele te deu todos os ingredientes para fazer a comida aí. Vamos lá. Então, primeiro eu tenho que ir atrás do vetor PA, né? Lembrando que o vetor PA é as componentes de A menos as componentes de P. Então, vai ficar 1 menos 2, 1 menos 2, que dá menos 1. Está aqui a primeira componente, menos 1. 1 menos 1, que dá 0. Está aqui a segunda componente. E 1 menos 1, então vai dar 1 mais 1, que é 2. Está aqui o vetor. Depois precisamos calcular a norma ao quadrado. A norma ao quadrado é simplesmente calcular a norma e tirar da raiz, né? Então, tira da raiz. Então, quem seria a norma de U? A norma de U é as componentes ao quadrado. Então, U tem a primeira componente 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e 1 ao quadrado.
2 ao quadrado é 4, 1 mais 1 dá 2, 4 com 2 dá 6, então vou guardar esse número. E calcular o produto interno de U com PA, vetor PA. O produto interno pega as componentes, multiplica componente e soma, beleza? Então vamos lá, fazendo as continhas. 1 do vetor U menos 1 do vetor PA, mais 2 do vetor U, 0 do vetor PA, mais 1 do vetor U vezes 2 do vetor PA. Fazendo as contas, menos 1 mais 0 mais 2, isso dá 1. Aqui, substituindo na fórmula, a projeção de A em relação a R é quem? O ponto P, né? Mais aí o produto interno, que é 1, dividido pela norma ao quadrado, vezes o vetor U. Aí aqui é conta, né? Então, fazendo as contas, aí ele chama só de A', né? Para ficar mais fácil, ele chama de A'. Fazendo essas contas, surge esse fracionário aqui, tá ok? Então, a primeira componente é 13 sextos, a segunda componente é 4 terços e a terceira componente é menos 5 sextos, ok? E para terminar, determinando as equações paramétricas para a reta que passa pelo ponto A e intersecta perpendicularmente à reta L dada por... Então essa aqui é a reta L. Equações paramétricas da reta L, ó. Ok? Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Dadas as equações paramétricas de L, vemos o que? Se eu fizesse, lembra que eu falei lá no slide anterior? Então, se eu quiser achar um ponto de L, o melhor é usar o t valendo zero. Ó. Então, se eu usar o t valendo zero, fica que o x é igual a zero, né? Fica que o y é igual a 1 menos 0, que dá 1. E o z já é 2 por osmose. Então, quer dizer o quê? Que o ponto Q 0, 1 e 2 pertence a essa reta. E o vetor diretor é só olhar quem acompanha o t. No x, quem acompanha o t é o número 1. No y é o número menos 1. No z não tem ninguém, então é 0. Por isso que o vetor diretor da reta L é quem? 1, menos 1 e 0. É só olhar a equação, não tem que fazer conta. Ok? Agora, fazendo o vetor QA, lembrando que o QA é o ponto A menos o ponto Q, tá bom? Então vai ficar quem? 2 menos 0, que dá 2. 1 menos 1, que dá 0. E 1 menos 2, que dá menos 1. Ok? Guarda ele com carinho. Agora acha a norma ao quadrado de U. As componentes de U elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1, por isso que eu coloquei 1. E 0 ao quadrado eu coloquei só por questão de conveniência. Isso vai dar 2. Agora joga na fórmula. Ainda não, né? O produto interno de U com QA. Componente de U vezes a componente de QA. Primeira. Esse menos aqui já fiz o jogo de sinal, tá? Aqui deveria ser mais, mas eu já fiz o jogo de sinal, tá bom? Fazendo as contas, isso vai dar 2, tá? Então isso vai dar 2, ok? Agora sim, substituindo na fórmula, a linha que é a projeção de A em relação a L é quem? O ponto P, o produto interno de U com QA, dividido pela norma de U ao quadrado. Isso vezes o vetor U. Ok? Aqui vai embora o 2 com 2, né? Dá 1. Então sobra essa soma de vetores. Soma de vetores, componente mais componente. 0 mais 1 é 1, desculpa. 1 menos 1 é 0. E 2 mais 0 é 0. Pronto, então ponto A' é esse ponto aqui. Só que isso, a gente achou só o A'. Essa questão é bem complexa. É um exemplo bem difícil. Tá? O que é que ele quer? Determinar as equações da reta que passa pelo ponto A e intersecta perpendicularmente a reta L dada por
vai se intersectar no ponto A'. Então eu tenho que achar a equação da reta que passa por A e a linha, que é o próximo slide. Tá aqui, ó. A reta L' solicitada é a reta que passa pelos pontos A e a linha, onde a linha é a projeção ortogonal do ponto A sobre a reta L. Assim, a reta L' procurada, que passa pelo ponto A, e é paralela ao vetor. Então vamos ter que achar o vetor diretor, né? Lembra, quando eu tinha dois pontos, eu faço o vetor e eu acho a equação, desculpa, o vetor diretor da reta. Então, fazendo o vetor diretor da reta, vai dar esse aqui. E jogando nas equações paramétricas, temos o quê? Que a reta L' é quem? O x é igual, esse 2 é o x do A, né? É o x do A. Esse 1 é o y do A. Esse 1 é o z do A. E por que apareceu S? Porque o vetor diretor é 1 vezes S, ó. 1 vezes S dá o próprio S. 1 vezes S dá o próprio S. E menos 1 vezes S dá menos S. Ok?